A batalha em Pisareva não foi apenas um ataque, foi um aviso. Com precisão cirúrgica, a Rússia desferiu um golpe devastador que não apenas eliminou alvos estratégicos, mas também desmantelou a narrativa de força ocidental na Europa. O que realmente aconteceu nas sombras desse confronto? Por que a presença de oficiais estrangeiros se tornou um alvo prioritário? À medida que a indignação pública cresce em Paris, a pergunta persiste: até onde a Rússia está disposta a ir para reafirmar seu poder? As consequências do ataque foram muito além da perda de vidas. As forças ucranianas, já enfrentando grandes desafios para conter o avanço das tropas russas, viram sua infraestrutura militar na região ser dizimada. Equipamentos avançados, fornecidos por países ocidentais em um esforço para equilibrar a balança do conflito, foram destruídos em questão de minutos. Entre os alvos estavam drones, sistemas de mísseis e dispositivos de radar de última geração, que agora jazem inutilizados, deixando as tropas locais sem suporte tecnológico e extremamente vulneráveis. Esse ataque também expôs a fragilidade da presença estrangeira no território ucraniano. Técnicos e militares de outras nações, deslocados para garantir o funcionamento de armamentos sofisticados, tornaram-se alvos prioritários. Muitos desses especialistas, enviados sob a justificativa de oferecer assistência técnica, foram surpreendidos pelo ataque repentino e mortal. A base transformou-se em um cenário de devastação, com destroços e fumaça evidenciando a força da ofensiva. Relatos indicam que algumas das baixas incluíam oficiais de alto escalão das forças aliadas, cuja perda representa um impacto significativo na coordenação das operações futuras. Enquanto isso, a capacidade médica da região foi rapidamente sobrecarregada. Hospitais militares próximos ficaram em estado de colapso, incapazes de lidar com o volume de feridos que chegavam em ambulâncias lotadas. A necessidade urgente de suprimentos médicos e doações de sangue foi amplamente anunciada, mas as condições caóticas tornaram o atendimento emergencial um desafio monumental. Em meio à destruição, até mesmo o reconhecimento e a recuperação dos corpos tornaram-se tarefas extremamente difíceis, devido à extensão dos danos causados pela ofensiva e às condições precárias do terreno. Além do impacto militar direto, o ataque em Pisareva gerou um abalo político significativo que repercutiu muito além das fronteiras da Ucrânia. Governos ocidentais, que vinham utilizando sua presença no país como um símbolo de compromisso estratégico com a estabilidade regional, agora enfrentam pressões crescentes em seus próprios territórios. A França, em particular, viu sua opinião pública, já dividida sobre o envolvimento no conflito, tornar-se ainda mais polarizada diante das notícias de soldados retornando em caixões. As imagens de uniformes manchados de lama e sangue, carregados de volta para casa, tornaram-se ícones dolorosos da brutalidade da guerra, minando os discursos otimistas de líderes políticos que haviam prometido uma intervenção precisa e controlada. Na Europa, a reação política foi mista. Enquanto algumas lideranças continuaram a insistir na necessidade de apoiar a Ucrânia a qualquer custo, outras começaram a questionar a viabilidade de manter tal postura, especialmente diante das crescentes dificuldades econômicas e sociais em seus próprios países. As promessas de enviar recursos, tecnologia militar e apoio logístico estão agora sob escrutínio, com legisladores e cidadãos exigindo maior transparência sobre os custos e riscos dessa estratégia. A indignação pública cresceu à medida que os relatos do ataque em Pisareva se espalharam, trazendo consigo uma narrativa de fracasso e de consequências imprevistas. Para a Rússia, no entanto, o ataque foi mais do que uma simples vitória militar. Foi um recado cuidadosamente calculado para o Ocidente. Moscou demonstrou de forma contundente que possui não apenas a capacidade de atacar com precisão, mas também a disposição de enfrentar diretamente qualquer força estrangeira que considere uma ameaça a seus interesses. A ofensiva em Pisareva serviu como uma advertência explícita. A Rússia está pronta para defender suas áreas de influência, custe o que custar, e aqueles que desafiarem sua posição estratégica estarão sujeitos a retaliações severas. Esse episódio também expôs a fragilidade das alianças ocidentais, que, embora robustas em suas declarações públicas, mostraram-se vulneráveis quando confrontadas com as realidades de um conflito prolongado e imprevisível. O ataque em
Pisareva ressaltou o preço humano de uma guerra travada em território estrangeiro, além de colocar em dúvida a eficácia dos recursos militares fornecidos pelos países da OTAN. Enquanto líderes ocidentais discutem a continuidade de suas estratégias, a mensagem da Rússia permanece clara e perturbadora. Seus adversários não apenas enfrentam resistência, mas também um inimigo determinado a usar todos os meios necessários para alcançar seus objetivos. À medida que a narrativa política em torno do ataque continua a evoluir, torna-se evidente que suas repercussões irão muito além do campo de batalha. Na França, debates sobre a legitimidade do envolvimento no conflito tem ganhado força, com críticos questionando se o governo subestimou os riscos ou superestimou sua capacidade de projetar poder militar à distância. Em outras capitais europeias, as discussões seguem na mesma linha, com uma crescente preocupação sobre como equilibrar a solidariedade com a Ucrânia e as demandas de seus próprios cidadãos. Por outro lado, a Rússia reforçou sua posição como um ator imprevisível e decidido no cenário internacional. Para muitos analistas, o ataque em Pisareva não foi apenas uma resposta militar, mas um movimento estratégico destinado a influenciar a percepção global de seu poder. Ao atingir diretamente forças apoiadas pelo Ocidente, Moscou reiterou sua oposição a qualquer tentativa de ingerência externa e reafirmou seu controle sobre os desdobramentos da guerra em sua esfera de influência. Esse episódio marca um momento crucial no conflito, destacando tanto a fragilidade dos esforços ocidentais quanto a capacidade russa de moldar os rumos da guerra. Com as consequências políticas e sociais ainda emergindo, fica claro que Pisareva será lembrada não apenas como um campo de batalha, mas como um divisor de águas nas dinâmicas de poder que envolvem o conflito na Ucrânia. Esse evento não foi uma ocorrência isolada, mas parte de uma estratégia cuidadosamente calculada para enfraquecer as capacidades militares e logísticas da Ucrânia. A Rússia, ao longo dos últimos meses, intensificou uma série de ataques destinados a desmantelar infraestruturas críticas que sustentam os esforços de guerra ucranianos. Particularmente, a presença de forças estrangeiras e equipamentos avançados fornecidos pelo Ocidente tem sido um alvo prioritário. A região de Sumy, localizada em uma posição estratégica perto da fronteira, tem sido palco de múltiplos bombardeios. No entanto, nenhum desses ataques anteriores se compara à precisão e à devastação alcançadas no ataque contra Pisareva, que abalou profundamente as estruturas operacionais ucranianas. A estratégia russa de golpear com força máxima em momentos inesperados revelou-se altamente eficaz, não apenas no enfraquecimento das defesas inimigas, mas também no envio de uma mensagem clara às potências ocidentais. Ao atingir pontos-chave com tamanha intensidade, Moscou expôs fragilidades significativas nas operações ucranianas, demonstrando que nem mesmo a presença de tecnologia avançada ou consultores estrangeiros pode garantir proteção contra ofensivas bem coordenadas. Esse método, caracterizado por ataque surpresa em locais de alta importância estratégica, tornou-se uma marca registrada da campanha militar russa, provocando um estado constante de alerta e tensão entre as forças adversárias. As repercussões desse ataque estão longe de serem apenas militares. Para a França, que perdeu oficiais de alta patente no bombardeio, o impacto psicológico e político foi devastador. O orgulho nacional foi atingido em cheio, com o país agora enfrentando questionamentos sobre a eficácia e a prudência de seu envolvimento na Ucrânia. Entre os ucranianos, a lição foi dolorosa. Mesmo com o apoio militar de aliados poderosos, há limites claros para o que pode ser alcançado diante de uma força determinada e estrategicamente superior. A destruição em Pisareva não apenas abalou a confiança das tropas no campo de batalha, mas também expôs a vulnerabilidade das operações ocidentais diante da ofensiva russa. Para a Rússia, esse ataque foi muito mais do que uma vitória militar. Foi um movimento estratégico com implicações simbólicas profundas. Ele reafirmou o domínio russo na dinâmica do conflito, demonstrando ao mundo que Moscou continua a ser uma força implacável e decidida em proteger seus interesses.
Além disso, o ataque serviu como um lembrete das capacidades de Moscou de revidar qualquer tentativa de intervenção ou apoio estrangeiro em áreas que considera parte de sua esfera de influência. A mensagem foi clara: qualquer interferência ocidental será enfrentada com uma resposta igualmente feroz e calculada. Enquanto as consequências desse episódio continuam a se desenrolar, ele já se consolidou como um marco na escalada do conflito. Em Sumi, a destruição não se limita ao campo de batalha, ela se estende às linhas de suprimentos, às infraestruturas locais e até à moral das forças envolvidas. O impacto do ataque em Pisareva vai além do imediato, pois ele redefine a percepção global sobre a guerra e força os países ocidentais a reavaliar sua abordagem em relação ao apoio à Ucrânia. O ataque foi um lembrete brutal de que a força e a estratégia podem muitas vezes sobrepor-se a qualquer vantagem tecnológica ou superioridade numérica, especialmente em um conflito onde cada erro é explorado ao máximo pelo adversário. À medida que o conflito avança, o futuro permanece incerto. Cada lado continua a buscar uma vantagem, mas o cenário torna-se cada vez mais complexo, marcado por incertezas e imprevisibilidade. Para os envolvidos, o ataque em Pisareva não foi apenas um momento de perda ou vitória, foi uma redefinição das realidades da guerra moderna, onde estratégias cuidadosamente calculadas podem determinar o curso de eventos com impacto global. No final, Pisareva permanecerá na memória coletiva como um exemplo contundente do poder que uma ofensiva decisiva pode ter, não apenas no campo de batalha, mas também nas esferas política e diplomática.